quase 4 vezes. Essa foi a quantidade de mortos por coronavírus no Brasil em 2020 em comparação com os homicídios de 2019. No Brasil, sempre se falou, não sem razão, em uma epidemia de violência. Pouco tempo atrás, os jornais costumavam comparar o número de mortes violentas aqui ao de países em guerra, por exemplo. Era uma conta em que a gente perdia fácil. Os homicídios eram a nossa maior vergonha nacional no quesito mortes evitáveis, até 2020. Durante todo o ano de 2019, o Brasil registrou 47.700 assassinatos. Um dado quase 4 vezes menor do que o das vítimas oficiais de coronavírus em apenas 9 meses de 2020. De 12 de março, dia da primeira morte por Covid-19 no Brasil, até 12 de dezembro foram nada menos do que 181 mil casos fatais. O número impressiona até mesmo se comparado a 2017, o ano em que o Brasil bateu todos os recordes de violência, com 64 mil assassinatos. Em só 9 meses de epidemia, o coronavírus conseguiu causar por aqui quase 3 vezes mais mortes. Se em 2017 cerca de 175 brasileiros morreram assassinados por dia, em 2020 uma média de 661 foram vitimados pela Covid-19 a cada 24 horas. No dia 20 de dezembro, o Brasil era o segundo país do mundo com mais mortes causadas pelo novo coronavírus. Com 185 mil óbitos, estava atrás apenas dos Estados Unidos. Depois vinham Índia, México e Itália. E se chegamos ao pódio desse ranking macabro por falta de cloroquina que não foi? A distribuição do remédio, ineficaz no tratamento da doença, mas alardeado como salvação pelo presidente Jair Bolsonaro, explodiu no país em 2020. De março a setembro desse ano, o Ministério da Saúde enviou mais de 7 milhões de comprimidos para estados e municípios, quase o dobro do que foi fornecido nos anos de 2018 e 2019 somados. Usada no tratamento da malária, a cloroquina é produzida no Brasil pela Fiocruz e pelo Laboratório Farmacêutico do Exército. No Exército, a média de produção antes da pandemia era de 250 mil comprimidos a cada 2 anos. Em 2020, foram pelo menos 3 milhões. Com tanto remédio sem serventia encalhado, o presidente foi obrigado a dizer umas maluquices. E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele, e acabaram botando na veia dele água de coco. E deu certo. Se tivesse que esperar uma comprovação científica, no futuro, poderia se ver que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Aqui a cloroquina é a mesma coisa. No meio ambiente, a gestão de Jair Bolsonaro também não fez boa figura. No Pantanal, incêndios completamente fora de controle devoraram cerca de 30% de toda a área do bioma, a maior planície alagável do planeta. Esse, contudo, não foi o único desastre ambiental do ano. Segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia seguiu em alta. Em apenas 10 meses, de janeiro a outubro, o número de focos de incêndio na região já tinha superado o de todo o ano de 2019. De agosto de 2019 a julho de 2020, a devastação cresceu 9,5% em relação ao período anterior. Foram mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta derrubada, o equivalente a metade do território de Sergipe. A maior taxa de desmatamento em 12 anos. Mas o vice-presidente da República e o presidente do Conselho da Amazônia Legal, general Hamilton Mourão, enxergou nisso aí uma boa notícia. Na realidade, o que nós estamos fazendo está dentro do programado. Agora, tem coisas que eu não consegui resolver ainda. Regulação fundiária, vocês já me viram falar aqui 500 vezes, eu não consegui avançar. Então, eu já falei, é minha responsabilidade, eu tenho que dar um jeito nisso aí. Não tivemos o sucesso. Tivemos, vamos dizer o seguinte, foi menos pior. Essa é a realidade. Podia ser pior ainda. Os dados do INPE mostram que em 2020 o desmatamento para mineração em unidades de conservação ambiental cresceu 80%.
Enquanto isso, as operações de fiscalização diminuíram cerca de 60%. De fato, foi o ano com o menor número de autuações ambientais e também o menor montante pago em multas em mais de 2 décadas. Na outra ponta, o Ministério da Agricultura liberou o uso de mais de 500 pesticidas. Desses, 150 são considerados por agências internacionais como potencialmente cancerígenos. Eles apresentam risco não só para a saúde humana, mas também para a biodiversidade, contaminando o solo e água. Para aliviar a crise causada pelo coronavírus e amparar quem ficou sem trabalho durante a pandemia, o governo injetou cerca de 322 bilhões de reais na economia por meio do auxílio emergencial. Esse montante equivale a quase 11 anos de Bolsa Família, se você levar em conta o orçamento do programa em 2019. As parcelas, inicialmente de R$ 600, foram uma vitória da oposição. A proposta de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro previa uma ajuda de apenas R$ 200 por mês. O benefício atingiu cerca de 67 milhões de famílias, alcançando ao todo 107 milhões de brasileiros, um pouco mais da metade da população do país. A magnitude do auxílio emergencial teve um efeito surpreendente. Fez a desigualdade brasileira cair ao seu menor nível na história. Nos cálculos do economista Marcelo Neri, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, 13 milhões e 100 mil pessoas saíram da pobreza por conta do benefício. No entanto, em setembro, os pagamentos foram cortados pela metade, R$ 300. E na estimativa de outro pesquisador da FGV, Vinícius Botelho, isso devolveu imediatamente 7 milhões de pessoas para a zona de pobreza. Um levantamento do Datafolha mostrou que durante a pandemia o auxílio emergencial foi a única fonte de renda para mais de 1/3 das famílias que receberam pelo menos uma de suas parcelas. Como é que uma pessoa autônoma que não tem renda, não tem nada, é as clientes que eu atendo sempre, estão tudo em casa com medo desse coronavírus e eu vou fazer o quê? Aí estou contando que essa ajuda do governo eu vou conseguir, né? Cair na minha conta, já me cadastrei, vou esperar. Estou com fé que vai dar tudo certo. A redução dos pagamentos em setembro afetou de forma substancial esses brasileiros. 75% deles diminuíram a compra de comida e 65% deixaram de comprar remédios. Mais da metade limitou o consumo de água, energia elétrica e gás, ou mesmo deixou de pagar alguma das contas da casa. Tudo isso com uma ajudinha da inflação. Se em 2020 o índice geral de preços avançou de forma moderada, o custo dos alimentos, que é o que interessa para quem é pobre, foi lá em cima. De janeiro a outubro, alguns itens galoparam. O arroz subiu 48%, o feijão 60%, o óleo de soja 78%. Agora, o que vai acontecer quando o auxílio emergencial tiver sido extinto em janeiro de 2021? Nos cálculos de Vinícius Botelho, o número de pessoas atiradas à pobreza deve subir para 17 milhões. Em Brasília, o que se diz é que falta dinheiro para bancar a continuidade da ajuda. O diretor executivo do jornal Valor Econômico, Cristiano Romero, questionou isso em uma de suas colunas. Falta dinheiro? Leitor, quando lhe disserem isso, olhe os números do orçamento de perto. O que se vê é que apenas no ano passado a União deixou de arrecadar 308 bilhões de reais e em 2020, 320 bilhões em tributos e impostos federais. Essa fortuna foi apropriada pelos grupos de interesse específico mais bem representados em Brasília, entre eles a indústria automobilística, os grandes grupos privados de educação e saúde e as classes média e alta. Em 2020, o Produto Interno Bruto brasileiro, a soma das riquezas que o país produz, deve cair 4,5% de acordo com as projeções. Não é um problema exatamente do Brasil. O PIB global deve sofrer um impacto semelhante, justamente por conta da crise de produção causada pela pandemia. O problema é que o Brasil está muito mais vulnerável ao impacto dessa paralisação. De 2011 a 2020, o PIB brasileiro não cresceu mais de 2,2%, já considerando o impacto desse ano. Na média mundial, o aumento foi de 30,5%. Na última década, o Brasil viveu às voltas com crises econômicas, fiscais, políticas e institucionais.
O reflexo é que ficamos ainda mais pobres em relação ao resto do mundo. Um crescimento de 2,2% seria fraco até como resultado anual. Distribuído ao longo de 10 anos, não faz frente ao crescimento da população, que foi de 8,7%, segundo estimativa do IBGE. A renda média de cada habitante encolheu. Em outras palavras, não foi só um ano ruim, foi uma década perdida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo e quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama também. Hoje a gente está vendo aí o Matheus junto da esposa dele, a Emi. Diz o Matheus para Emi: você me faz feliz e nesses tempos incertos isso é mais precioso ainda. Nos vejo construindo e deixando muitas coisas boas nesse mundo. Eu admiro a sua confiança em mim. Sei que sempre posso contar contigo. Feliz passagem de ano para todos nós. Foi o mais difícil até agora. De fato foi. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Emi. E um feliz ano novo para todo mundo. Valeu!